comigo, Davi. Glória a Deus. Davi, os 3 maiores homens para a nação de Israel. Se você chegar em Israel hoje e quiser caçar uma briga, se você quiser apanhar no território de Israel, é você falar mal desses 3 homens. É você falar mal de Abraão, você falar mal de Moisés e você falar mal de Davi. Por quê? Porque Abraão, ele foi o pai da nação, ele foi o precursor, conhecido como o pai da fé. As 3 maiores religiões do planeta chamam Abraão de Khalil, melhor, os muçulmanos chamam Abraão de Khalil Allah, ou amigo de Deus. Eles têm nele um referencial de fé. Moisés, ele foi o libertador, o maior legislador da nação de Israel foi Moisés. Foi quem tirou o povo do Egito, foi quem levou o povo para um novo tempo, foi Moisés. E Davi? Davi foi o maior rei de Israel, não teve outro. Davi foi o maior homem que Israel teve como autoridade de rei, foi Davi. Davi, ele nos ensina muitas coisas. Uma delas, por exemplo, quando ele vai derrotar Golias, ele pega 5 pedras. Aí você pergunta, mas era um gigante, e por que ele pega 5 pedras? Porque Davi, ele sabia, se você olhar a história bíblica, que Golias tinha mais 4 irmãos, 4 parentes. Ele tinha 4 irmãos. Davi é estrategista. Ele está dizendo, eu vou pegar 5 pedras. Uma é para Golias, e se aqueles 4 enxeridos irmão dele vier, vai cair tudo na pedra também. E tanta certeza que ele tinha. Davi pega a pedra, ele derrota Golias, e havia um prêmio, uma premiação vindo do rei da época, que era Saul. 3 premiações. A primeira, que quem derrotasse, quem matasse Golias, ele ficaria isento de pagar os impostos da época. A segunda premiação, que quem derrotasse Golias ia casar com a filha do rei. E a terceira premiação, que não bastasse casar com a filha do rei, ia morar dentro do palácio. Só que isso aí não mexeu com o coração de Davi. Davi, ele continua com o coração ligado em Deus. Você pode observar que Davi não era apegado nas coisas, por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus também. Por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Já pensou? Gente, Davi, se você ler o texto de Davi, Davi não ganhou uma alma para Jesus. Você não vai ver Davi pregando hora nenhuma, evangelizando. Você não vai ver em nenhum momento Davi fazendo cruzada evangelística. Mas ele dá treinamento e ele transborda nas pessoas, como transbordou quando os valentes de Davi veio até ele, que é uma outra história. E aí as pessoas sabiam quem era ele, mas ali está ligado ao conceito político da época com Saul. Mas por que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia acertar e ele sabia a hora que ele errava de reconhecer os erros. Um dos momentos que ele reconhece os erros dele, ele já é rei, ele tem poder, ele tem autoridade, e agora passa um tempo, Davi já fez uma lambança no passado, tá um monte de coisa está presa do passado de Davi, mas ele já está lá no trono. Só que Deus manda um profeta ir até ele. O profeta chama Natã. Quando o profeta chega em Davi, o profeta vai falar: Davi, você tem uma culpa no cartório aí, tem um negócio aí mal resolvido. Davi, você precisa resolver algumas coisas. Davi, ele cai no chão e ele começa a escrever o Salmo 51, se não me falha a memória, que ele começa dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus de Israel. Por que Davi fala misericórdia? Nós falamos aqui, acredito que na quinta-feira, quem estava aqui, porque quando Davi fala sobre a misericórdia, a palavra misericórdia, ela é oriunda, ela vem da junção de 2 palavras que vêm do latim, que é misericardius, que a junção das 2 palavras misericardius dá a ideia de colocar um miserável dentro do coração.
Por isso que cardiografia vem de coração, cardiopatia vem de coração, cardiograma vem de coração. Quando Davi está falando sobre misericórdia, ele está dizendo: Senhor, eu sei que o meu coração tem que estar dentro do teu coração, me perdoa. Davi, ele teve os seus altos e os seus baixos. Dentro dos feitos de Davi, ele vai nos ensinando muito. Poderíamos aqui ficar por horas falando sobre Davi. Por exemplo, o episódio de quando ele vai buscar a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança ficou distante da nação de Israel, e Saul, quando era rei, nem fez menção de buscar a Arca da Aliança. Diferente de Davi, quando ele assume o trono, uma das coisas que ele faz é ir em Kiriat Jearim, onde estava a arca, e tirar da casa de Obed-edom. Gente, a Arca da Aliança ficou na casa de um homem chamado Obed-edom por 3 meses. E enquanto a arca ficou ali, Deus prosperou aquele homem de tal maneira, porque a Arca da Aliança era a simbologia do Antigo Testamento da presença de Deus. Davi, ele faz algo certo, mas uma motivação errada. Quando ele está trazendo a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém, em um dos momentos, Davi pega um boi que ninguém tinha mexido no boi. Davi manda fazer um carro de boi novo, que ninguém tinha subido no carro de boi. Ele coloca a Arca da Aliança em cima do carro de boi e vem trazendo a arca. Os bois vêm andando e vem puxando a Arca da Aliança. Só que por um momento, a Arca da Aliança, o carro de boi com os bois, um dos bois tropeça. E quando o boi tropeça, dá um solavanco no carro de boi. E quando o carro de boi dá uma virada, a Arca da Aliança vai pendendo para cair. E quando ela vem pendendo para cair, a Bíblia fala que um dos que estava com Davi, o nome dele era Uzá. Ele tinha intenção boa. A intenção dele era não deixar a arca cair. Quando ele tenta segurar a arca para a arca não cair, ele é fulminado e morre na hora. Morreu na hora, porque tocou na presença de Deus. Mas pastor, por que ele morreu? Não era ali não era reverência? Não deveria ter reverência? Eu vou falar uma coisa para nós. Se reverência matasse, todo culto nós teríamos 10 velórios. Porque o que tem de pessoas, não estou falando aqui, mas de forma aberta, às vezes tem culto que a pessoa está mascando chiclete, irreverência, está no celular, está no culto, mas a cabeça está longe. Então, se reverência matasse, todo culto a gente tinha que ter 10 funeral. Por que ele morreu? Porque a proposta de carregar a arca não era daquele jeito. Ele lembra como eles carregavam. Os sacerdotes deveriam pegar a arca, colocavam no ombro, e os sacerdotes contavam 7 passos. E a cada 7 passos, os sacerdotes paravam, descia a arca, descansava por um tempo, colocava a arca de novo e andava por mais 7 passos. E a cada contagem eles paravam e andavam, paravam e andavam. Por que Davi vai inventar de colocar uma arca num carro de boi? Ele está replicando o que as nações vizinhas estavam fazendo no formato pagão, de paganismo. Era uma linguagem de idolatria, que Davi, meio que quase que levado pela onda, ele começa a querer imitar as nações como deveria cultuar a Deus. E aqui é um grande erro nosso. Porque nós queremos cultuar a Deus do nosso jeito, queremos o nosso carro de boi. Nós queremos cultuar a Deus da nossa forma. Nós achamos que Deus vai receber qualquer culto, e Deus não recebe qualquer culto. Deus só está em 2 ambientes, grave isso. Deus, ele está em todos os lugares, mas ele não manifesta em todos os lugares. Ele só manifesta em 2 ambientes, onde ele é adorado e onde ele é revelado. E para adoração no hebraico, do hebraico para o português, vem da raiz proscreneu. Proscreneu é prostrar, é quebrar, é ajoelhar, é derreter, é se entregar. Se o nosso culto não tiver quebrantamento, arrependimento, adoração, o nosso culto de adoração a Deus não é um culto, é um momento religioso, numa conveniência com amigos. Por isso que todo culto tem algo novo.
Por isso que todo culto tem uma palavra nova para a sua vida. Por isso que todo culto o pregador pode ser o mesmo, mas a atmosfera é diferente. O irmão Gledson pode pregar 10 domingos aqui, cada culto vai ser diferente um do outro. O pastor Carlos pode pregar 10 domingos, cada culto vai ser diferente um do outro. Porque a liturgia do culto quem faz somos nós. A gente chega mais cedo aqui, tem equipe de voluntários, e parabéns para essa equipe top que nós temos, que monta, arruma um café, vem aqui, liga o som, um mexe aqui, o outro vai ali, e isso é um ambiente litúrgico, mas o ambiente espiritual quem traz é o Espírito Santo. E Davi, ele vem nos ensinando isso. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre isso, o primeiro ponto, Davi, eu estou falando com dois Davi hoje, é o Davi que está lá dentro comigo e o Davi da Bíblia. Vem comigo, Davi. O primeiro ponto hoje que eu quero falar, pode colocar no telão, por favor, Davi. Davi, ele vai nos ensinar muitas coisas. O primeiro, quando ele vai enfrentar Golias, Davi, ele vai dar uma aula para nós. Davi está ensinando para nós: pare de adiar o conflito. Quando Davi ficou sabendo quem era Golias, ele já tratou logo de resolver a treta, de resolver o problema. Davi não ficou deixando para amanhã, empurrando de barriga, deixando para depois. Então, quanto mais você adia o conflito, mais o inimigo vai vir para cima de você. Sabia disso? Quando Golias afronta Israel, ele não está afrontando a nação, ele está afrontando o homem. Golias é o gigante Golias, ele está afrontando o homem. Davi já se arruma logo para resolver o problema. Agora entenda uma coisa: se você fica adiando o conflito com medo de resolver o problema, você nunca vai ser grande. Os grandes não são grandes por ausência de problema. Os grandes são grandes porque souberam resolver os problemas quando eram pequenos. Então, nós precisamos entender uma coisa: a melhor maneira de você formatar a empresa que você quer, a família que você quer, o casamento que você quer, a estrutura que você quer, é quando está pequeno, é quando está começando. Começou o conflito no casamento, resolve, para de adiar o conflito. Começou o conflito com os filhos, para de adiar o conflito, resolve logo. Enquanto a chama está pequena, você consegue apagar o fogo. O perigo é quando pega fogo na floresta, aí se torna incêndio. Sabe a diferença entre fogo e incêndio, né? Fogo é controlável, incêndio é incontrolável. Se pega fogo num lugar aqui longe daqui, Deus o livre e guarde, você consegue apagar o fogo? Ok. Se você não consegue, você tem que ligar para o bombeiro, porque se torna incêndio. Nós precisamos parar de adiar o conflito, porque quanto mais você demora em adiar o conflito, maior o problema fica, mais distante do problema você fica. Amanhã eu ligo, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Quem sabe essa noite Deus está falando para você: pare de adiar o conflito. Quem sabe é essa semana que você tem que resolver a treta com o seu marido, com a sua esposa. Tem que sentar, tem que pedir perdão, chegar no filho, na filha, no patrão, na patroa. Eu não sei onde é você que sabe, mas é parar de ficar protelando, é falar: eu preciso resolver logo antes que o gigante cresça diante de mim. Quem está comigo, diga aleluia. Segunda coisa que Davi vai nos ensinar. Segunda coisa: você precisa vencer o gigante do pessimismo. Davi está nos ensinando: você precisa vencer o gigante do me ajuda, igreja, do grava isso. Quando Davi foi enfrentar Golias, o rei chegou para ele e olhou para aquele jovenzinho. O historiador vai dizer que aproximadamente a idade de Davi era entre os seus 16 para 18 anos. Era jovem. Então, quando ele vai enfrentar Golias, o rei está olhando para ele e está dizendo: você vai enfrentar Golias? O gigante é grande, você é pequeno. Ele tem arma, você não tem nada. Ele é grande, você é nanico, pequeno. Ele é forte, você é fraco. Se Davi tivesse escutado Saul naquele momento, o rei naquele momento, você acha que ele tinha se tornado um dos maiores reis de Israel? Nunca. Davi, ele tem duas coisas a fazer: ou ele ouve o pessimista, ou ele acredita no que Deus colocou no coração dele. Davi, ele tem que, ou ele ouve quem está do lado dele não sabe nada, ou ele vai para frente e encara o gigante que está diante dele.
Sabe de uma coisa? O pessimista, é bom, a gente tem que ter um pessimista do nosso lado, mas dois já é ruim demais. Um é para equilibrar. Mas o pessimista é aquela pessoa azeda, é aquela pessoa doente de espírito, é aquela pessoa que consegue vir enxergar o céu preto e branco, só consegue ver nuvem negra, só consegue ver porta fechada, só consegue ver problemas. Parece que o pessimista, ele fica o dia todo assistindo Brasil, gente, Cidade Alerta, só para contar desgraça, enchente, morte, bala na cabeça, tiro, morreu queimado no morro, pneu, não sei o que, só desgraça. Você senta com o pessimista, você sai de perto dele com medo, você sai de costa com medo para ir embora. Tão ruim que está com o pessimista. Davi está ensinando para nós, você tem que levar, olha o que Davi está ensinando para nós: levanta o caído, alegra o triste, anima o desanimado, cura o doente, mas cai fora dos pessimistas. Porque o pessimista uma hora vai te influenciar para o mal. Você vai perder sua fé, vai perder sua alegria, vai perder sua esperança. E está na Bíblia. Lembra dos 12 espias? 10 era pessimista, 2 era otimista. Por causa de 10 pessimistas, Deus teve que matar uma geração inteira. 10 pessimistas. Chegou no meio da multidão com Moisés no deserto e falou assim para o povo: gente, Moisés está ficando doido, Moisés passou da conta. Esse negócio de terra prometida, não, a terra tem gigante, gente, lá dos cartiúva é grande, como é que nós vai comer cartiúva grande? Não entra nesse negócio não. Gente, eles influenciaram uma geração inteira. Aí a gente tem que fazer uma introspectiva com a gente. Eu pergunto para mim e para você: como que você se comporta quando você está num ambiente com pessoas que você conhece ou que você não conhece? Será que você é uma pessoa que enxerga o futuro aberto como promessa de Deus, ou você está sendo um pessimista de plantão? Não precisa responder não, pensa. Qual é o seu comportamento diante dos gigantes da vida? Só problema. Nossa, lembra daquela hiena, daquele desenho? Só falava: ó céus, ó vida, ó, você ficava só reclamando. É a síndrome daquela hiena, só fala problema. O dia todo é problema. Davi está ensinando para nós: cai fora do gigante do pessimismo. Porque tem gente que não age mais como antigamente, porque o pessimismo do marido atrapalha a mulher, o pessimismo da mulher atrapalha o marido, o pessimismo do sogro atrapalha o casal, o pessimismo da sogra atrapalha a família, o pessimismo da mãe atrapalha a sogra, o pessimismo do filho está atrapalhando a avó. Então é aquele rebuliço, aquele balacobaco, aquela coisa que não resolve, sabe? Um trem sem pé e sem cabeça. Davi está dizendo para nós: comece a olhar para cima, comece a olhar para frente. Você não vai ouvir ninguém da terra. Se tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, vai andando e vai adorando, vai andando e vai adorando. Vai ter dias ruins, mas crê que Deus está contigo. Ô glória, vou dizer um negócio aqui. Eu vou falar um negócio mais forte ainda para você pegar. Deus vai te colocar entre os príncipes dessa terra. Quantos diz amém? Agora não fica triste não, que eu vou te falar uma realidade. Príncipe da terra, na visão capitalista, monetária e de vitrine, é quem tem fama, quem tem dinheiro e quem tem poder. Mas não é a visão de Deus. Príncipe da terra é quem tem um coração temente a Deus e faz o que é justo. Então, príncipe da terra pode estar sentado do seu lado e você não sabe. Porque na visão religiosa capitalista, o príncipe da terra é quem tem poder e autoridade. Quem falou que é essa visão de Deus? Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Samuel chegou diante da casa de Jessé, que era o pai de Davi, com chifre na mão, com azeite, porque chifre significava autoridade, azeite era para unção. Quando Samuel chega para ungir Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, ele vai ungir Eliabe, Deus fala assim para Samuel: volta com o chifre, não vai ungir ele não. Samuel está falando: mas o cara é bonito, o cara é grande, o cara é forte, o cara tem jeito de rei. Deus está dizendo, olha o que Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê por fora, eu vejo o coração. O homem está vendo a estrutura, eu estou vendo o interior. O homem está vendo a lataria, eu estou vendo a essência. Levanta a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Deus conhece o teu coração por dentro e por fora. Você sendo justo, Deus te honra onde você pisar nessa terra. Diga comigo assim, corra. Diga assim, corra do pessimista. Pega para você. Próximo, Davi. Pode passar número 3. Davi vai nos dando aula. Davi, ele vai nos ensinar que na trajetória até chegar a Golias,
você vai encontrar dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas. As pessoas que têm problemas e as pessoas que são problemáticas. Pessoas com problemas você ajuda. Pessoas problemáticas, elas te atrapalham. Pessoas com problemas você levanta. As pessoas problemáticas, elas te levam para baixo. Pessoas com problemas, elas querem saída. Pessoas problemáticas, elas vê tudo, menos saída. A pessoa problemática, a frase emblemática dela é: para que facilitar se eu posso complicar? Para que ajudar se eu posso dificultar? O problemático é a pessoa que você fala: não, Deus vai dar vitória, não, Deus está contigo. Ah, pastor, nem sei se Deus está comigo. Irmão, se nem se Deus fizer, quem é que vai fazer? Não, nós vamos orar, Deus vai te dar a vitória. Ah, não, pastor, eu não sei, meu problema está tão grande. Tem gente que está passando problema e é só momento, é só fase. A gente ajuda ele, a gente ora por ele, a gente ora por ela. Daqui a pouco a fase muda, o capítulo vira e aí tudo transforma. O problemático, você encontra ele hoje. Aí, varão, paz, como é que você está? Ô, pastor, estou numa prova. Que prova hoje? Aí se encontra ele daqui 10 anos. E aí, varão, como é que você está? Pastor, estou na prova, lasca. Tem 10 anos, ele é tão ruim, nem a prova mata ele, nem ele vence a prova. Está 10 anos no mesmo nível, 10 anos no mesmo jeito. Davi está ensinando para nós: você precisa correr das pessoas problemáticas. Pastor, tem isso na Bíblia? Claro, eu vou falar coisas que não tem na Bíblia aqui. Não sou doido. Estamos filmando, tem para a internet, ainda mais época de internet. Lembra quando Jesus vai na casa de Jairo? Jesus chega na casa de Jairo, tinha mulheres chorando lá dentro. Sabe quem eram aquelas mulheres? Carpideiras. Mulheres que ganhavam dinheiro para chorar no velório de quem elas nem conhecia. As mulheres entravam no velório e começavam a chorar, lágrimas de crocodilo. Aí Jesus chega e fala assim: põe essas mulheres para fora. Jairo está dizendo: não, mas Jairo, põe essas mulheres para fora. Está na Bíblia, gente. Se você olhar a história da filha de Jairo, quando ela sai para fora, Jesus entra com Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Ora, a menina ressuscita, o milagre acontece. Jesus está dizendo: tem hora na sua vida que você tem que tirar os problemáticos. Sai fora dos problemáticos. Ele chora, mas é lágrima de crocodilo. Ele está no ambiente, mas é seu ambiente de desgraça. Porque o problemático, ele não quer ver a saída, ele quer ganhar em cima da desgraça. Então, se você tem aquele amiguinho no trabalho, aquela amiguinha no seu dia a dia, que só alimenta da desgraça alheia, você não está andando com quem tem visão de águia de Deus, não. Você está andando com quem é urubu. Você está andando com quem come carniça. Davi está ensinando para nós: ajuda quem tem problemas e fuja das pessoas problemáticas, que elas vão complicar algo na sua vida. Número 4, Davi vai nos ensinar mais ainda: resista às resistências. Porque quando Davi se levantou para enfrentar Golias, o irmão dele mais velho, Eliabe, chega para Davi e fala assim: onde você vai? Davi está dizendo: eu vou ali enfrentar Golias. Eliabe, bonitão, grandão, fortão, o primeiro. Eliabe está dizendo: você vai dar trabalho para o nosso pai. Para com esse negócio, não inventa esse negócio de enfrentar Golias, não. Você vai morrer lá. Para com esse negócio de enfrentar Golias. Quieto, facho aqui, Davi. Davi está dizendo: eu vou lá enfrentar Golias. Ele está resistindo à resistência. Davi está dizendo para nós assim: ó, para de ouvir gente que não vence, nunca venceu batalha e está tentando parar você no meio da caminhada. Que é isso, pastor? Davi está dizendo para nós: tem gente que não ora e fala mal de quem ora. Tem gente que não canta, fala mal de quem canta. Tem gente que não oferta, fala mal de quem oferta. Tem gente que não dizima, fala mal de quem dizima. Tem gente que não vem para a igreja, fala mal de quem vem para a igreja. Tem gente que não trabalha, fala mal de quem trabalha. Tem gente que faz tudo menos alguma coisa e ele fala mal de quem está fazendo alguma coisa. Aí Davi está dizendo para nós: enfrente as resistências. Porque se você ficar dando moral demais para quem está tentando parar, você vai parar como eles. Você vai ficar no meio da caminhada. Davi está dando, eu anotei 5 conselhos aqui que Davi daria para nós olhando o texto de Davi. Primeiro conselho, Davi está dizendo: guarde a tua felicidade. Segundo conselho, Davi daria para nós: não sai por aí espalhando os seus sonhos sem antes acontecer. Terceiro conselho que Davi daria para nós: em alguns momentos da sua vida, fica quietinho. Não manifesta naquele momento, porque você não sabe a movimentação de quem não está preparado para ver aquilo naquele momento. E quarto, Davi está ensinando: sorria, às vezes em silêncio faz bem.
E quinto, Davi está ensinando para nós: muitas vezes a felicidade sem plateia dura mais. Davi está dizendo: tem gente que tem preparo para sorrir com você, mas tem gente que não tem. Mas aí o que eu faço, pastor? O problema está com quem? Está com você? Não, está nele. Lembra daquela ideia, daquela história do dedo machucado? Que o rapaz cortou o dedo, aí ele tocava no outro, e ele sentia, ele falava que o outro estava machucado, estava sentindo a dor. O problema não estava no outro, o problema estava no dedo dele. Ele sempre sentia dor no dedo, a questão era ele, não era o outro. Então Davi está ensinando para nós que nós precisamos resistir às resistências. Levanta sua mão para o céu comigo, diga comigo assim: ó, resista às resistências. Não, alguém tem que ouvir isso. Diga assim: ó, resista às resistências. Você pode aplaudir Jesus? Davi, dentro desse conceito de resista às resistências, ele vai falar para nós sobre 4 tipos de pessoas que tem. 4 tipos de pessoa que tem. Primeiro, tem gente que sabe e sabe que sabe. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa, tem gente que sabe e não sabe que sabe. Terceiro tipo de pessoa, tem gente que não sabe e não sabe que não sabe. 4 tipos de pessoas que Davi está ensinando para nós. Tem gente que não sabe, mas sabe. Tem gente que não sabe, mas sabe que não sabe. Pastor, e eu? Onde eu entro nisso? Se você não sabe, mas sabe que não sabe, já sabe alguma coisa, que não sabe nada. Davi está ensinando para nós: eu penso que eu sei e não estou sabendo de nada. Eu penso que acho e não estou achando nada. Porque para Davi, para os irmãos de Davi, ele sabia de alguma coisa, mas ele não sabia de nada. Ele estava indo orientado por Deus. Davi, ele vai ensinar para nós que toda pessoa que passa na nossa vida, isso é para você, para nós que estamos aqui, para quem tem em casa pela internet, pega isso. Toda pessoa que passa na sua vida, ó, toda pessoa que entra na sua vida, toda pessoa que senta na sua mesa, ou elas vêm como teste, ou como lição, ou como aprendizado. Ou Deus usa elas para você aprender, ou Deus está usando você para ensinar elas e você não sabe. Então, você tem que ficar atento nas movimentações dos céus. Quem sabe você está orando, pedindo para Deus algum. A gente tem que ficar atento. Eu voltava de viagem agora à tarde com a minha esposa, e Deus trouxe dentro do carro, a gente ouvindo alguns hinos. Deus trouxe uma ideia, eu comentei com a minha esposa. Eu falei: poxa, Deus está respondendo nós. Eu falo eu e ela numa oração. Que oração? É um pedido de oferta que nós fez um dia no altar. Pedido de oferta sobre algo específico para futuro. Só que não é do jeito que a gente está querendo, é do jeito que Deus está fazendo. Então eu aprendi uma coisa, eu quero que você pegue isso. Às vezes Deus complica, descomplica e explica porque complicou tudo. Às vezes você está falando: Senhor, abre a porta, abre a porta. Deus está dizendo: eu vou abrir a porta para você. Então, eu vou abrir, fica tranquilo, eu vou abrir. Como que Deus vai abrir? Você não sabe, mas Deus vai abrir. Aí, sabe o que Deus faz? Deus fala assim: ó, vento do norte, abre a porta. Aí vem o vento, e o vento abre a porta. Aí você fala: mas que vento é esse? Que luta é essa? Eu não sei o que está acontecendo. Esse vento da minha vida. O vento foi a forma que Deus usou para abrir a porta que você pediu. Só que a gente achou que Deus ia abrir a porta assim, ó, um anjo ia pegar a porta e abrir e falar: Carlos Maia, seja bem-vindo, eu sou o anjo da vitória. A gente está te esperando faz tempo. É isso que a gente está esperando, não é assim que vai ser. Às vezes Deus permite complicar, descomplicar, e vai te moldando no meio da caminhada. Deus vai te mostrando no meio do trajeto. Aí você vai dando glória e vai dando aleluia. Entra gente, sai gente, vem família, sai família, entra cá, entra lá, vai no Brasil, volta para cá, ribuliço, prova lá, prova cá, acaba o dinheiro, sobra dinheiro, faz um trem, perde um negócio aqui, junta tudo. Você fala: que prova é essa? Não é prova não, é resposta de Deus. Às vezes a resposta que você está pedindo vem na prateleira de cima, mas vem embrulhado num pacote chamado luta, e você não sabe. Às vezes a vitória que você está pedindo, a resposta de Deus que você quer, não vai vir num presente embrulhado com lenço ou com lacinho. Vai vir na prateleira de cima escrito: dificuldades por um tempo. Davi está ensinando para nós a linguagem dos céus. E o número 4, eu falei os 4 tipos de pessoas. Número 5, Davi. O número 5, para a gente já caminhar para o término.
Número 4, eu já falei. Número 5, isso, os 4 tipos de pessoas. Número 6, Davi. O número 6, Davi, ele vai lutar com Golias. Eles vão pegar a armadura de Saul e vai colocar em cima dele. Davi pequeno, a armadura é grande. Davi, quando mexe com o braço, não dá, porque a armadura não é para ele. Davi vai mexer com a perna, não dá, porque a perna não é dele, a armadura é de Saul. Davi vai levantar e fica perdido dentro da armadura, porque ele é pequenininho dentro da armadura e fica brincando. Aí Davi vai tomar coragem, vai criar ousadia. E ele vai falar uma coisa que a maioria de nós precisa ter atitude às vezes para fazer isso. Davi vai falar assim, ó: tira de mim essa armadura. Davi está dizendo para nós: eu não quero lutar com a armadura de ninguém. Davi está dizendo: eu vou lutar com a minha própria identidade. Davi está dizendo: eu não quero usar grau comparativo com ninguém. Saul é Saul, Davi é Davi. Se Saul é rei, eu ainda sou servo, eu vou lutar do meu jeito. Eu não quero a armadura de Saul. Eu vou falar um negócio até mais pesado, mas é Bíblia. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas hoje, no século 21 que nós vivemos? Está querendo lutar a guerra certa com a armadura errada. Pior ainda, a armadura de desviado. Porque Saul estava desviado, se você olhar a vida de Saul. Então às vezes nós queremos lutar a guerra com Deus, mas com a armadura de quem não está com Deus. Davi está dizendo: tira esse negócio de mim, porque eu vou lutar com ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que não perde uma batalha. Quem está comigo, diga aleluia. Então Davi está ensinando para nós, agora vai ser mais forte, agora é apresentação na veia, pega isso. Davi está dizendo para nós o seguinte: você precisa aceitar quem você é. Se é bonzinho, de boa. Se é chato, de boa. Se é mais ou menos, tem que aceita quem você é. Davi está dizendo, ele está ensinando para nós o seguinte: Deus não precisa de um Saul genérico. Deus prefere um Davi autêntico. Davi está ensinando para nós: Deus não prefere quem bate no peito e diz que é forte, santo, ou sou santão. Não. Deus prefere quem bate no peito e reconhece a sua fraqueza. Deus prefere um pecador autêntico do que um santo fantasiado. Deus prefere quem aceita a Bíblia de verdade e está dizendo: eu quero a mudança, Senhor. Eu cansei de andar com a armadura que não é minha. Eu cansei de viver uma vida que não é minha, Senhor. Sabe qual é o problema nosso? Eu falo o nosso senso comum de gente, que as nossas orações são bonitas, mas a motivação delas são erradas. As nossas orações, elas são orações motivadas a futuro e pouco passado. Porque as nossas orações é dizendo: Senhor, eu cheguei na tua igreja, Pai, abençoa a minha semana, futuro. Pai, guarde a minha empresa, futuro. Senhor, oh Deus, prospera a minha vida, futuro. Pai, me dá uma casa, futuro. Deus, me dá um emprego, futuro. Deus, me leva naquele lugar, futuro. Deus, abençoa o meu mês. A gente começa a pedir para o futuro. Aí Deus está dizendo: não é isso que eu estou esperando de você. Onde a gente aprende isso na Bíblia? Com Jacó. Enquanto Jacó ficava falando de futuro, Deus não mudou o nome dele. Aí Jacó volta para o passado e Deus muda o nome dele. Lembra do Val de Jaboque? Mudança de Jacó? Um pulo rapidinho, a gente já volta aqui. Jacó está abraçado com um anjo. A teofania, vamos lá, domingo é aula é culto de ensino também. Teofania é a aparição de Deus de alguma coisa, ou em bicho, ou em nuvem, ou fogo, ou matéria. É a materialização de Deus em alguma forma. Naquele momento foi em forma de homem, um anjo. Aí Deus está com Jacó e está perguntando, olha Deus perguntando para Jacó: qual é seu nome? Deus queria saber do passado dele. E não, eu quero a minha bênção, Deus está lutando com Jacó e está dizendo: eu só quero ouvir seu nome. Fala seu nome. Para que ele quer saber meu nome? Qual é seu nome? Aí ele toma coragem e fala: tá bom, meu nome é Jacó. Eu sou aquele mesmo que lá no quarto enganei meu pai. Eu sou o suplantador. Meu nome é Jacó. Quando ele fala o nome dele que leva no passado, Deus fala: agora sim, agora teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e com os anjos e prevalecestes. Deus não quer que eu e você chegue na igreja e fale: Senhor, chegou o cara, chegou a Mulher Maravilha gospel, chegou o super-homem de Jeová. Não é isso. Deus quer que a gente chegue na igreja e fale: Senhor, chegou o pecador,
perdoa meus erros, perdoa minhas falhas, perdoa meus delitos, perdoa minhas transgressões, perdoa quando eu falei mal da igreja, quando eu falei mal do pastor, quando eu falei mal dos amigos, me perdoa quando eu falei mal de quem não deveria, me perdoa por aquilo que eu fiz que não deveria. Senhor, me perdoa, porque quando você volta para o seu passado pedindo perdão pelo que você fez, Deus sabe do nosso coração daquilo que pode vir para o futuro. Por isso que tem muitas pessoas no conceito religioso de vida, que eles não conseguem romper ministerialmente, porque a visão deles está presente e futuro, presente e futuro, presente e futuro. E Deus está dizendo, a questão não é presente e futuro, eu quero saber quem é você de verdade, eu quero que você reconheça quem é você de verdade. Davi está ensinando para nós, eu sou o pequenininho da casa de Jessé, eu sou o mais novo da casa de Jessé, eu não tenho força como Golias tem, eu não tenho arma como Golias tem, eu não sou alto como Golias é, eu não tenho estrutura que ele tem, mas eu tenho uma coisa. O que você tem? O meu coração está no Senhor, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Mas o que você tem mais? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a sua mão, eu vou liberar uma palavra. Lute com as armas certas. Deus está dizendo, lute com as armas certas, para o meu nome ser exaltado na tua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Para mim finalizar, então, lute com a arma certa. Sabe qual é a pior deficiência que nós passamos na vida? Grave isso. A pior deficiência que nós passamos na vida é a deficiência moral. Porque não existe prótese para um caráter amputado. A pior deficiência que nós passamos na vida é a moral. Porque não existe nenhuma prótese para um caráter amputado. Quando Deus está transformando Jacó no Val de Jaboque, Deus queria mexer no caráter dele. Quando Davi está lutando com Golias, ele está falando daquilo que ele carrega, princípios e valores. Ele diz, esse negócio de Saul, eu vou lutar com ele. Davi, ele luta, ele dá uma pedrada, Golias cai de frente. A gente, isso aqui é espiritual. Talvez seja espiritual como eu sou, você vai entender, nós vamos entender. Se o cara dá uma pedrada no gigante, pá, a pedra bate na testa. Se o gigante está de frente com o guerreiro, qual que é a probabilidade do cara cair? De lado ou para trás? A Bíblia diz que ele caiu para frente. Eu vou usar uma linguagem bem pastoral isso aqui. Eu imagino Deus dizendo assim, ó, Golias, Davizinho, Davi está lá embaixo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, aquele cara para cima, 200 por hora. E Deus está dizendo, é isso que eu quero, pode ir. E Davi dizendo, eu vou. Deus está dizendo, Davi, só dá uma pedrada, a vitória já está garantida, eu só vou dar um empurrãozinho nele para frente, só joga a pedra. Davi pega e joga a pedra. Quando a pedra bate nele, imagina o Deus do céu fazendo assim com Golias. E Golias, cai no chão. E o povo, Davi só, isso aqui é forte, eu tenho que falar. Davi, não adianta derrotar o Golias, você precisa exterminar o problema. Davi derruba o Golias e ele não sai cantando, tocando trombeta. Foi eu. Não, ele sai correndo para cima do gigante. Ele vai na bainha do gigante, ele vai na espada do gigante, pega a espada, corta a cabeça do gigante. Davi está ensinando para nós, não adianta derrotar um gigante hoje se você não corta a cabeça dele hoje. Davi está dizendo, você precisa resolver o problema, cortar a cabeça do problema, estancar o problema para você viver uma vida normal. Ele ganha o prêmio, casa com a filha de Saul. Número 7, Davi, para a gente finalizar. Ele casa com a filha de Saul. E uma das coisas que eu gosto em Davi é quando ele está trazendo a Arca da Aliança. Lembra que eu te falei no início? Quando ele está trazendo de Criat Jearim. Olha uma coisa, Davi está trazendo a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Ele já está casado com a filha de Saul, porque ele já derrotou Golias. Quando Davi está trazendo a Arca da Aliança, antes de chegar na entrada da cidade de Jerusalém, a Bíblia fala que Mical está lá dentro de Jerusalém, no palácio, olhando de cima toda a vista. E ela olha para Davi vindo para Jerusalém, trazendo a Arca da Aliança. Gente, pega isso aqui. Quando Davi está entrando com a Arca da Aliança, Davi, ele quebra o protocolo. E ele vai falar o seguinte, para. E todo mundo para, e ele fala, deixa a arca. Eles tiram a arca, colocam a arca no chão. Está todo mundo olhando para Davi, está dizendo, o que ele está aprontando? O que ele vai fazer? A mulher dele está lá em cima,
na janela olhando para baixo. O que Davi está aprontando? Entra logo para Jerusalém com a arca. A Bíblia fala, se você ler essa história é muito bonita, é outra mensagem essa aqui. A Bíblia fala que Davi começa a bailar, dançar e bailar do lado da arca. Ele começa a dançar e bailar do lado da arca. Quem está em volta de Davi está dizendo: o que ele está aprontando? O que ele está fazendo? Davi está dançando e bailando. O que Davi está ensinando para nós? Ele está dizendo: culto sem presença não tem alegria. Se tem culto e não tem presença, é evento religioso. Mas se tem culto e tem presença, você pode bailar na presença de Deus. Davi está dizendo: a presença está voltando para casa, a alegria está voltando para casa, Deus está voltando para casa, tudo está voltando para casa. Tem alegria com Deus. Você pode dar glória a Deus nessa hora em nome de Jesus. E o que a gente vai fazer, pastor? A palavra é essa, está aí na tela. Não desista agora. Quem sabe você chegou até aqui e Satanás está dizendo: pare de lutar. E Deus está dizendo: não pare não, continue lutando, eu estou contigo. O diabo está dizendo: desista do teu casamento. E Deus está dizendo: não desiste não, eu vou te dar vitória no teu casamento. E o inimigo está dizendo: desiste do teu filho, da tua filha. E Deus está dizendo: não desiste agora não, continue andando, vou te dar estratégia. Sai do pessimismo, sai do meio dos problemáticos, eu vou te dar vitória no meio da crise. Pastor, mas eu estou triste. Se tem presença de Deus, não tem tristeza, tem que ter alegria. Muda o ambiente da sua casa, coloca hino para rodar, coloca adoração na tua casa. Meu irmão, vai mudar tudo em nome do Senhor, será glorificado. Fica de pé comigo adorando em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus. O labau é a sergue, é burgueando, reval a sério. Quem está comigo, diga aleluia. Vença o gigante da sua vida. Qual é o gigante que está te atrapalhando, que está te impedindo, que está te puxando para trás? A palavra de Deus para alguém nessa noite é essa: não desista agora, não retroceda agora, não volte agora. Pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, às vezes dói, mas não mata. Deus é especialista em pegar soldados feridos e fazer deles grandes vencedores em áreas específicas na terra. Pastor, estou passando problema no meu casamento. Você vai ser conselheiro de casais daqui um dia. Pastor, eu estou passando problema financeiro. Você vai ser pessoas que vai palestrar para quem está passando problema financeiro. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, vamos de Bíblia, eu gosto de Bíblia. Quando Deus fala para Abraão assim, ó: tu vai ser pai de multidões, melhor, no plural, tu vai ser pai de multidões. Aí Abraão fala assim: peraí, como é que eu vou ser pai de multidões se a minha mulher é estéril? Não faz sentido, minha mulher não gera filhos, como é que eu vou ser pai de multidões? Deus está me ensinando para nós: a luta que você passa hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender que o meu nome vai ser glorificado na sua vida. A área que você está passando dificuldade hoje, grave isso. Talvez você vai lembrar disso amanhã, um dia. A área que você está passando dificuldade hoje, Deus vai usar a sua maior fragilidade para gerar força em que você nunca viu, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos.